vontade de Deus, supõe que você vai mexer com o outro. O outro vai se revoltar contra você, vai ou não vai? Vai. Mas quando o outro fica incomodado, é porque ele vê que a vitória que Deus está preparando é grande. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aí cabe a pessoa perseverar firme com Deus. Vamos ver o Bartimeu? É a perseverança. E ouvindo que era Jesus, olha, ele viu o quê? Ele ouviu, ele não viu, ele ouviu que ele era cego. De Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O homem era cego. O homem não via nada, mas o homem tinha ouvido para ouvir. Por isso que a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Diga, meu Deus. Quando você abre o coração para ouvir a palavra de Deus, desperta logo a fé no seu coração para você vencer. O Bartimeu ouviu, viu o comentário e disse para ele: é Jesus que vai vir passando aí, Jesus de Nazaré. Aí ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Igreja, eu aprendo com esse homem que era cego, que hoje não está mais no nosso meio, amém? Creio eu que pela essa atitude, pela essa fé de Bartimeu, eu acredito que até essa fé ele foi salvo, amém? Amém. Eu quero crer desse jeito. Então você veja, com a atitude do Bartimeu, com a fé do Bartimeu, embora ele não vendo Jesus, mas ele acreditou ali que Jesus era quem poderia socorrer ele, quem poderia livrar ele daquela cegueira. Quantas são as pessoas que hoje carregam a cegueira pior do que a cegueira que o Bartimeu carregava, que a cegueira espiritual. Você sabia que é a pior cegueira, igreja? O Bartimeu estava cego de visão, mas a visão espiritual do Bartimeu estava aberta. E pela visão espiritual do Bartimeu estava aberta, o Bartimeu reconheceu, entendeu que Jesus poderia abrir a visão física dele e passar a enxergar, e ele aproveitou aquela oportunidade. Eis aí você fazendo isso também. Você que está passando por luta, por problema, seja em qualquer área da sua vida, você clamar e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de dizer: Jesus, veja a dor que eu estou sentindo. Jesus, veja o meu sofrimento. Eu acredito que o Senhor é um Deus tão maravilhoso que esteve aqui nessa terra e enfrentou o sofrimento, enfrentou a dor. Eu acredito que a tua vontade é me abençoar, é me curar. Então tem misericórdia de mim, me cura. Diga, meu Deus. Quer dizer, igreja, é uma atitude tão com inteligência, tão sabida, que trai o poder de Deus para a nossa vida. Só que a pressão espiritual vem, porque a pressão espiritual é o diabo fazendo a pessoa duvidar. Imagina se aquele homem duvidasse. Mas vamos ver o que aconteceu, igreja. E muito repreendia, para quê? Para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia. Igreja, quem é para ser repreendido? Não é o diabo? E por que aquele povo ficaram repreendendo Bartimeu? Mandando Bartimeu se calar. Quer dizer que a multidão queria impedir de Bartimeu orar. Isso, porque a oração ali de Bartimeu, né? Aquele clamor de Bartimeu estava movendo a mão de Deus, estava movendo o poder de Deus para a vida dele e estava abalando o inferno. Igreja, vai entrar agora um pouco no mundo espiritual,
Você sabia que esse mundo Deus entregou a nós? Esse mundo é nosso. Esse mundo ele foi feito de quê? Do pó, da terra. É ou não é verdade? É. E nós fomos feitos de quê? Pó. Do pó, da terra. Então esse mundo é nosso. Deus entregou esse mundo a nós. Todos os frutos, tudo que há na terra é nosso. Amém? Amém. Deus não quer que eu venha ter maldição na minha vida. Por isso que Ele enviou Jesus para quebrar a maldição. Diga, meu Deus. Glória a Deus. Então, infelizmente, nesse mundo também, que é nosso, que nós moramos nele, nós não fomos jogados nele, nós fomos enviados, fomos colocados nele com amor. Deus colocou a gente para morar nesse mundo. Diga, meu Deus. Mas já a coisa ruim, ele foi jogado aonde? Na terra. A terra. Então, eles não estão no inferno, igreja. Eles estão aonde? Na terra. Na terra. Quando o filho de Deus, a Bíblia diz, foi se apresentar a Deus naquela época do Jó, aí Deus perguntou para Satanás: de onde tu vens, Satanás? Aí ele falou de rodear a terra e de passear por pé. Então tem mal que ele passeia, ele anda pela cidade. Ele anda pelas encruzilhadas, ele anda pelos cantos, e tem outros que ficam voando no ar, porque eles não são oniscientes, nem são onipotentes, igual o nosso Deus. O nosso Deus, lá do trono dele, ele vê tudo que acontece. Ele não precisa entrar dentro de uma casa para ver o que está dentro da casa. O diabo não sabe o que você está pensando. Se algum pastor ou algum profeta falou isso para você, que o diabo lê o pensamento, esse profeta está enganado. O diabo não consegue ler os teus pensamentos, o teu coração. O único que consegue ler é Jesus, é Deus. Diga graças a Deus. Mas como é, pastor, que o diabo começa a trabalhar pesado contra a vida da pessoa, descobre o pensamento da pessoa? É porque ele conhece a Bíblia. E a Bíblia diz que a boca fala, O coração está cheio. o coração está cheio. Aí ele acredita na Bíblia, o diabo acredita na Bíblia. Aí o diabo diz: se a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, então essa pessoa só está falando palavra de derrota, palavra negativa, então o coração dela está cheio de quê? Cheio de Coisa ruim. Aí ele começa a ir para cima daquela pessoa, porque ele sabe que o que está dentro do coração daquela pessoa não tem força contra ele. Você entendeu? Entendeu? Mas se ele vê você falando palavra de fé, você falando palavra de amor para Deus, você orando, aí ele não vai chegar perto, porque ele vê, se chegar, ele vai tomar fogo. Ele vai ser queimado. Diga, meu Deus. Aí no mundo espiritual funciona dessa maneira, igreja. Vamos dizer que nesse momento, desse culto, sabe qual é o horário mais que eles gostam de trabalhar? É 3 da manhã e muitas vezes meio-dia. Horário que muitas vezes as igrejas estão fechadas. Não tem culto. Porque no momento de um culto como esse de libertação, se o diabo inventar de fazer um trabalho, uma oferenda nesse bairro, no momento do culto, pela nossa oração, o trabalho dele não dá certo. Porque a oração, a nossa oração, derruba ele lá dos ares, do cosmos. A nossa oração para o trabalho de Satanás. Por isso que ele quer que você não ore. Por isso que ele repreendeu o Bartimeu, usou o povo para repreender o Bartimeu, para o Bartimeu não orar. Porque a oração estava mexendo com eles, a oração estava repreendendo aquele espírito de cegueira que estava colocando aquela cegueira no Bartimeu. E Bartimeu insistiu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali o espírito da cegueira foi repreendido. Diga, meu Deus, igreja, nunca pare de orar. O diabo quer que você pare de ir à igreja. Porque quando você vem à igreja, você está se armando. A igreja é como fosse, vamos dizer, uma escola. Se a gente vai para